Boa noite, professora Adriana. Meu nome é Bárbara. O tema do meu grupo é peroxissomos e lisossomos. O meu grupo é composto por mim, o Henrico, a Juliana, a Taisnara, a Laís e o Felipe. Eu irei apresentar o que são os peroxissomos. Bom, os peroxissomos são organelas celulares encontradas nas células tanto animal quanto vegetal. Elas têm um formato de vesículas arredondadas e estão presentes no citoplasma das células. Elas exercem funções importantes no interior das células, uma vez que elas apresentam enzimas digestivas que são responsáveis por oxidar substâncias orgânicas. Elas também são bem parecidas com os lisossomos, porém, a gente não pode confundir as duas, por mais que a estrutura seja um pouco parecida, porque cada uma exerce uma função diferente. Na imagem que eu coloquei aí, na primeira imagem, dá para perceber que o lisossomos, a estrutura dele é bem parecida com o peroxossomos. Porém, como eu tinha dito, cada um com sua função. Até um tempo atrás, essas duas organelas, elas eram confundidas por parecerem umas com as outras. Bom, a segunda imagem é a anatomia dela. Ela contém uma bicamada lipídica e como mostra aí na imagem. Bom, uma curiosidade que eu achei sobre o peroxossomos é que existe uma síndrome chamada de Zellweger, eu não sei pronunciar muito bem. É uma doença hereditária em que os portadores não apresentam peroxossomos com enzimas. Como resultado dessa ocorrência, o paciente apresenta disformias, convulsões, desordens respiratórias e outros problemas que nos primeiros meses podem levar a pessoa a falecer, né? Então, assim, dá para perceber que cada célula, cada organela no nosso organismo é extremamente importante, apesar delas serem extremamente pequenas. Porque às vezes o deixar de acontecer uma função delas causa um efeito, assim, às vezes, assim, extremo no nosso organismo, né? Faz com que a gente acaba ficando com alguma anomalia ou uma doença do tipo. Bom, essa foi a minha parte do trabalho. Oi, professor, meu nome é Henrico. Eu vou estar falando um pouco agora dos peroxossomos. Eles são organelas que estão presentes no citoplasma das células vegetais e animais. E nas animais, do ser humano, eles estão presentes em todos os tecidos, mas eles predominam no fígado, no rim, e durante o período de formação de melanina, e no cérebro também. Vou falar também sobre uma doença que é a síndrome de Zellweger, não sei se é assim que fala. Que é uma doença que é caracterizada pela ausência dos peroxossomos nas células do cérebro, fígado e rins. As células elas não têm a capacidade de executar nos peroxossomos a beta-oxidação dos ácidos graxos de cadeia longa. O organismo do indivíduo afetado ele não pode mais fazer as oxirreduções necessárias para sobreviver. Aí leva à morte essa doença, essa síndrome. As doenças peroxossomos elas têm uma grande variabilidade clínica e de forma de apresentação. Sendo, por exemplo, essa síndrome, assim, a expressão mais grave dela classifica-se em 3 grupos. O grupo 1, que os peroxossomos funcionantes eles estão ausentes ou reduzidos em número em todas as células. E no grupo 2, a estrutura peroxossômica é quase normal, mas só que há múltiplas deficiências das enzimas peroxossomos. E no grupo 3,
a deficiência de uma só enzima peroxissomo, tendo os organelas uma estrutura normal. Bom, e é isso. Oi, meu nome é Felipe de Assis, sou da turma de enfermagem no turno B e eu vou falar um pouco agora de como funciona o peroxissomo. Dentro dos peroxissomos temos várias enzimas oxidativas, mais de 50, e a mais famosa dela é a catalase. Essa enzima, a catalase, ela reage com o subproduto da degradação das gorduras, que é o peróxido de hidrogênio, também conhecido como água oxigenada, transformando em 2 moléculas de água em uma de oxigênio. Ela faz isso porque o peróxido de hidrogênio é tóxico para as células, e essa reação acaba com esse produto tóxico. Além dessa função, os peroxissomos também participam da desintoxicação, da beta-oxidação e da formação dos plasmológenos. Nos vegetais, elas participam da fotorrespiração e nos glioxissomos, que é uma espécie de peroxissomo, só que nos vegetais. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente o que é. A desintoxicação. A principal organela que faz a desintoxicação é o retículo endoplasmático liso, mas o peroxissomo também corresponde por uma parte dessa função. São feitos principalmente pelos peroxissomos das células do fígado e dos rins, como por exemplo, ela degrada até 20% do álcool que a gente ingere. A beta-oxidação é a oxidação dos ácidos graxos, dos lipídios. O lipídio é um glicerol com um longo ácido graxo. Essa reação gera energia para o metabolismo celular. Os plasmológenos. Envolvendo os axônios nos neurônios, temos a bainha de mielina. E os plasmológenos são o lipídio que constitui essa bainha. A fotorrespiração. Nas plantas, a respiração tem 2 tipos de respiração celular, o peroxissomo participa de um deles. Basicamente, é uma enzima que existe nas plantas, a ribolose bifosfato carboxilase, oxigenase. Essa enzima também consegue pegar o oxigênio e com a adição de luz também fazem a respiração celular. O produto dessa ação é enviado para a mitocôndria vegetal, da célula vegetal. O glioxissomos. Nas sementes, acontece a síntese de carboidratos e ácidos graxos. Basicamente, os glioxissomos vão converter os ácidos graxos em carboidratos para fornecer energia e matéria-prima para o crescimento da planta. Bom, é só isso. Muito obrigado. Oi, professora, meu nome é Juliana Simonácio, sou da turma B de enfermagem noturna. Vou falar um pouco sobre o que são os lisossomos. Os lisossomos são organelas citoplasmáticas membranosas presentes em praticamente todas as células eucariontes. Em seu interior existem enzimas que realizam normalmente a digestão intracelular, porém extracelular em casos excepcionais. A estrutura de um lisossomo tem sua origem a partir de processos de síntese e transformações que envolvem a complexidade celular. Partindo inicialmente do controle genético, são sintetizadas moléculas de RNA precursoras das enzimas digestivas. Essas moléculas, juntamente ao retículo endoplasmático rugoso, realizam um processo de transcrição de uma proteína. Finalizada a síntese, essas proteínas são transportadas em vesículas, que são pequenas bolsas, que se dissociam do retículo com destino ao complexo de Golgi. Nesse local, as proteínas irão passar por transformações, que é maturação, havendo acréscimo de grupamentos químicos nas extremidades dos filamentos proteicos, caracterizando seu potencial enzimático. Após esse estágio, as enzimas formadas são empacotadas em vesículas que se desprendem do aparelho golgiense, constituindo os lisossomos. A este estágio de pré-formação, dá-se o nome de lisossomo primário, e quando em ação funcional propriamente dita, formado o vacúolo digestivo, o vacúolo autofágico e corpo residual recebem a denominação de secundário.
Agora eu vou falar sobre algumas curiosidades. Bem, os lisossomos têm enzimas para fazer digestão, são organelas citoplasmáticas, como eu disse no início da apresentação, e eles têm sua origem a partir do processo de síntese e transformações que envolve a complexidade celular. Bom, é isso. Da turma Enfermagem B, vou falar um pouco sobre lisossomos, sobre a estrutura e como que essa organela pode ser afetada diante de uma doença e a localização dessa organela, né? Os lisossomos são organelas membranosas, geralmente pequenas e presentes na grande maior parte das células eucariontes. Mas nem todas. Essas organelas se tratam de estruturas que surgem a partir do complexo do Golgi. E algumas vesículas que se destacam do aparelho do Golgi acabam se tornando lisossomo. Eles estão presentes por todo o citoplasma das células e se relacionam com a degradação de diversos compostos. A estrutura dos lisossomos são vesículas delimitadas por uma membrana celular, que assim como as demais membranas das células, é composta pelas bicamada lipídica associada à proteína, né? Que acaba por exercer o controle do que entra e sai dessa organela. E o lisossomo, ele tem sua função de associar a digestão intracelular, ou seja, uma degradação de diversos compostos que ocorre dentro da célula. E é importante ressaltar que o lisossomo, em condições normais, ele não realiza sua atividade de maneira arbitrária ou caótica. As estruturas que devem ser digeridas são devidamente sinalizadas com marcadores celulares, né? E vou falar um pouco também sobre a doença que pode afetar essa organela. Vou falar sobre a doença silicose. Essa doença, ela é uma doença pulmonar causada pela inalação de poeira de sílica, que a sílica é um composto natural formado por oxigênio e silício, e ainda é uma substância cancerígena para humanos e animais. O pó da sílica origina uma poeira branca que, se inala, pode causar a silicose. Ou inalar poeiras, as partículas da sílica ficam retidas nos alvéolos pulmonares e são fagocitadas por macrófagos e acumula-se nos lisossomos. Acumula mais nos locais onde a sílica se acumula e forma-se um nódulo que pode ser visualizado sem exames de imagem. E pode ser um cristal. A sílica, ela perfura os lisossomos, né? E libera enzimas digestivas, que acabam por destruir a célula. E essa situação, ela pode levar à destruição de grandes áreas do pulmão. E assim, a silicose é diretamente relacionada com a organela lisossomo. Assim que essa organela pode ser afetada diante dessa doença, ela pode ser formada por um cristal, né? E perfura o lisossomo. E acabam liberando enzima digestiva, que pode acabar destruindo a célula e afetando os nossos pulmões.
E essa lisossomo, ela tem enzimas que para fazer a digestão, né? E são organelas citoplasma, tem a sua origem a partir do processo de citese e transformações que envolvem a complexidade celular. Olá, eu sou Laís e irei falar sobre doenças lisossômicas. Doenças relacionadas aos lisossomos apresentam efeito cumulativo e resultam em degeneração dos tecidos e podendo levar a óbito. Há doenças de caráter genético, mas há também aquelas adquiridas por invasão parasitária. Ele destaca 3 tipos de doenças. A doença de Pompe, que são partículas de sílica inaladas. A doença de Tay-Sachs, que é uma enfermidade causada pela difusão dos lisossomos, organelas responsáveis pela digestão celular, que resulta em um defeito de exossaminidase. E a doença de Fabry, mutação do gene GLA, que é incapaz de produção de alfa-galactosidase. Também tem a silicose, ou a doença de trabalhadores em minas, que são expostos a uma grande quantidade de partículas sólidas, que acaba inalando e uma vez no pulmão,